Hoje vou conversar com um caboclo que, além de escrever, também sabe falar e declamar. Ele não fala de tristeza, porque senão a gente aqui já teria comprado um lenço. Eu vou conversar com um cordelista. O nome dele é Manel Lourenço. É assim que a gente começa, poeta? É. A gente tu acha que eu tenho emprego nesse ramo aí? O Klemer, apesar de eu sou daqui, sou lá dos Seringais, mas na minha juventude, uma profissão que eu tinha era operador de máquinas pesadas, e essa profissão me levou para muito longe aqui do lado. Eu trabalhei por muitos anos em São Paulo, Rio de Janeiro, como empregado de firmas grandes, como operador de máquinas. E foi lá em São Paulo que eu me expandi, que lá São Paulo é o berço de tudo que... É um Brasil só. A pessoa entender de se menor, dedicar. Né? Rapaz, meus livrinhos de cordel lá viraram sucesso. E onde é que veio essa... Você lá no Seringal, você nasceu em que Seringão, aqui no Acre? Hoje ou não era aqui? Hoje já está tudo desenvolvido, o progresso chegou e acabou com o que eu mais gostava. Eu sou lá do Seringal, Niterói, que... Niterói, hoje é a Fazenda Niterói? Por ali mesmo. Ali do Flávio Maia Cardoso, do caminho de quem vai de Senador Guiomar para coisa lá, para Plácido Castro e segue para Brasileira. Hoje o Quinari, se fosse Seringal ainda, pertenceria, ou não sei lembrar direito, se é o Seringal Niterói ou o Seringal Itucumã, que era ali naquela curva que morreu muita gente acidentada. Da curva do Tucumã, onde aparecia o Malassombro. Tu chegou a ouvir falar do Malassombro? Eu ouvi falar há muito tempo. Por sinal, por falar nisso aí, o Clemer, você é mais jovem do que eu, ali naquele trecho existia um corredor pedestre que ele ia dali, o cacau, aquele ramal com o nome de cacau, não é homenagem à fruta cacau, é homenagem ao corredor pedestre, um seringueiro analfabeto que eu conheci, e o nome dele era Cacau. Ele corria com o Floriano, com aquele pessoal? Ele saía dali, da colocação, mesmo na entrada do ramal do Cacau. Ele saía dali para ir tomar uma dosinha de pinga lá em Plácido de Castro. Aí que é um corredor macho, E voltava no mesmo dia e ainda chegava cedo. Ele saía dali, daquele ramal do Cacau. Mas ele ia correndo só para tomar uma ou não, ele é porque ele gostava também? de correr. Diziam as pessoas, eu conheci ele. Eu menino de uns 8, 10 anos, foi quando ele morreu. Eu morava ali por perto. E ele saía de lá da colocação Cacau, vinha no bairro do 15, tinha a padaria do Salim Farralho, no bairro do 15, conheceu ele, né? Ele vinha... Na 16 de outubro. O Salim Farralho foi o primeiro proprietário de panificadora ali no bairro do 15. Esse Cacau, ele fazia isso, ele deixava a água do café no fogo, lá na entrada do ramal do Cacau, e vinha no bairro do 15 comprar pão. Quando ele chegava, a água estava começando a ferver, era veloz desse jeito. Mas não mentia também, não? Não, meu pai, eu era criança. Não, digo ele. Para dizer uma coisa dessa, que dava tempo. Meu pai conheceu ele, meu pai era adulto e eu criança. Eu certo é que a fama dele foi muito longe. O Cacau. Já existia na época. E foi ali que tu nasceste? Eu nasci no Seringal, Niterói, uma colocação com o nome de Boa Água, que hoje pertence lá onde era a colocação que eu nasci, é só pastagem da Fazenda Niterói. Fazenda Santa Paula, eu passo lá, me dá vontade de chorar. O progresso acabou com tudo. Aí eu me identifico como que eu sou lá do Quinari. Só que lá é jurisdição do Quinari. Depois deixou de ser Quinari, puseram o nome do nosso ex-senador. E isso nos orgulha, sei lá, pequenininho. Eu não gosto quase de andar. Mas o povo do Quinari gosta mesmo do nome Quinari, né? O nome do Guiomar é assim, aceito porque foi forçado. Né? E outra que ele fez muito pelo Acre, né? Eu acho que ele mereceu essa homenagem. Ele fez demais pelo Acre, mas eu nunca digo que eu sou lá do senador Guiomar. Ninguém fala. Eu sou lá do Quinari. E onde é que essa veia poética? Foi lá no Seringal com quantos anos que você começou a fazer essas tuas poesias de cordel? Você se considera um poeta ou um cordelista? Ou não tem diferença entre uma coisa e a outra? Rapaz, eu não sei, é tipo casa de carne, tem que comparar casa de carne com açougue, eu não sei dizer qual das duas que tem a melhor especialidade. O certo é que se eu lhes contar de onde veio essa origem desses meus cordéis. A minha mãe era semi-analfabeta,
mas ela comprava de um cobrinha que existia ali de trás do Bazar Chefe, existiu um grande vendedor de livrinho de cordel, ali naqueles becos. Era um sebo que tinha perto do menino que fazia negócio de Bazar- joia. ali perto do Do Bazar Mozart, Chefe. que era, E a que minha era a mãe Casa comprava. Palmeira. A minha mãe comprava livrinho de cordel ali, ela quase não sabia nada de ler, mas ela levava para quando um dia pernoitasse lá na nossa colocação, pernoitasse alguém que soubesse ler, que era coisa raríssima nesse tempo, quem sabia ler, né? Eu escrevi o meu próprio nome. Aí a minha mãe tinha um livro chamado Donzela Teodora, Cachorro dos Mortos, História do Padre Cícero, Lampião e Maria Quem Bonita. eram os autores? Eram os Patativa do Assaré? O que chegava? Eu não lembro que eu li, por sinal, conheci pessoalmente, não aqui no Acre, acho que ele nunca veio ao Acre, eu conheci em Brasília, Patativa do Assaré, eu fui convidado para participar do primeiro Festival Nacional de Cantadores e Repentistas e Poetas Cordelistas, que aconteceu no dia 21 de abril de 1982, na capital federal, em homenagem aos 22 anos de Brasília. E estavam lá todos os mais ilustres poetas, cordelistas e repentistas do Brasil. E eu me bem? deparei com Patativa do Assaré. Aí eu declamei uma poesia, fui escalado pela coordenação do festival, fui escalado para falar uma poesia que, se você me permitisse, eu diria que agora. Eu já ia pedir, mas assim, eu geralmente associo você a uma série de breguesos que você carrega, Eu né? tenho muita coisa. Tem um abate sacola que tem tudo que não presta dentro, né? Não, tudo é coisa útil, é da vida do seringueiro, sabe? Eu tô aqui com a espingarda, por exemplo, que é feita de um pau pesado para danar, eu acho que isso é cumaru, né não? Como é que bicho é esse pesado? Cumaru Citim. Cumaru Citim, é o de cheiro chamado, né? E você fez essa espingarda para poder fazer a marmota completa, né? Mostrar que é um seringueiro. Eu me traje de seringueiro, eu tenho todos os trajes aqui dentro da sacola, sabe? Só que se você andar no meio da rua de noite numa blitz, você é capaz dos cabos querer levar você e dizer assim, Polícia isso é já uma me arma. prendeu, já me tomaram essa minha arma 2 vezes. É nada. Aí não me prenderam legalmente, porque depois viram que eu tenho que me identificar como artista, eu sou artista de teatro também. Mas também o cara querer prender alguém com uma bicha dessa de Aí madeira teve um delegado. meio idiota, não é? Teve um delegado lá na Vila Campinas, eu morei lá assim uns tempos trabalhando na marcenaria, e teve um delegado que me tomou, não essa, a outra, parecida com essa, me tomou dizendo, eu não vou lhe levar preso, que isso não mata ninguém. Mas uma simulação numa boca de noite, num lugar escuro, você bota todo mundo para correr com uma arma dessa, viu? E aí não me prendeu. Quem devia botar era ele, que é delegado, né? Não disse pra ele, não, quem tem que botar pra correr de boca de fumo é o senhor, velho. Eu vou aparecer lá com uma marmota dessa? Não me prendeu, mas levou minha espingarda, eu teria que fazer Tem outra. cada uma, né? E a minha pretensão com esse tipo de acessórios é me trajar de seringueiro, eu vou ao teatro e faço todo o povo sorrir. A poronga na cabeça. Aí deixa eu lhe falar, Antônio Clemente, eu tenho gravado em CD, eu tenho 3 CDs gravados, um LP antes do existir o CD. Antes do CD existir, era o LP, eu gravei o LP vinil. Eu tenho uma música que não está no LP, mas está num CD. E a música eu chamei ela de Herói Nacional. Aí eu só posso cantar essa música se eu tiver com todo esse breguesso. Senão não se inspira. Caracterizado. E eu falo na letra assim, ó. Quem me vê com espingarda, uma poronga, um isqueiro, com roupa de seringueiro e um teçado de bainha. E se é segunda-feira, é dia que eu não falho. Tô indo para o trabalho ainda madrugadinha. Sou brasileiro lá de um cantinho do mapa, mas sinto orgulho do lugar onde eu nasci. Sou acriano de senador Guiomar, mas eu preservo o nome de Quinari. E sobrevivo do leite da seringueira, do fruto da castanheira, do vinho de açaí. Aí umas mulheres repetem, e sobrevivo do leite da seringueira, do fruto da castanheira, do vinho de açaí. Aí eu falo, levo na lata de tampa uma farofa de macaco ou de tatu. Na cabrito balde o saco para pôr leite dentro. O dia fica pequeno para eu voltar da floresta. Quanta saudade me resta da minha estrada de centro. Eu sou analfabeto, aí eu falo assim, analfabeto só me chamam de matuto, mas meu produto deu ao Acre muito brilho. Até na guerra eu fui um absoluto,
Fui um herói sem apertar em gatilho e sobrevivo do leite da seringueira, do fruto da castanheira, do vinho de açaí. Dá vontade de chorar. Geralmente é isso. É o meu passado. O artista ele expressa o que está dentro dele. Né? Se você fechar os olhos e entregar uma massa, um artista esculpe ou faz uma escultura de alguma coisa da alma dele, né? O poeta também é assim, não é? Qual foi a poesia que você declamou ao Patativa de Assaré, em Brasília? 82. Tu te lembra ainda de tudo que... Não esqueço de nada, não. É? Até as peias que eu peguei de um tio que acabou de me criar, eu lembro cada pancada uma que ele mão me de bateu. peito levou? Minha mãe me deixou... Morávamos no Seringal. Me dá aqui a poronga, pode estar fechando. Aí me botou na casa de um tio para me estudar. E esse tio de aula não me deu nada, me deu muito, foi pancada. Até as pancadas que ele me deu, ainda hoje eu me lembro de pancada por pancada. Mas a poesia que eu arranquei aplausos lá em Brasília, no primeiro Festival Nacional de Cantadores, Repentistas e Poetas Cordelistas, onde só estava lá da Amazônia eu e 2 jovens lá da cidade de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Uhum. Eu era uma pessoa de uns 30 e poucos anos na época, e esses jovens, só tinha um de 18 anos, o outro tinha 16, sabe? Rapaz, mas os jovens deram o recado certinho também, falando também da mata. Mas eles falam, eles são paraenses, falam um pouco da seringa, quem fala bem de seringa é acriano. Aí a coordenação... Muito paraense nem sabe... que é seringa direito? Aquele monte de coisa que está lá, e nem os amazonenses também não têm essa memória, né? Precisa instigar para dizer que foi o Acre que deu muita riqueza para eles. Né? Mundialmente a borracha brasileira era acriana. Pois mesmo, mas diga a poesia. A poesia falava o seguinte: eu estou aqui nesta cidade tão grande, que era em Brasília, tão grande que a cada dia se expande, nem sei onde vai parar. Tanto progresso, tanto desenvolvimento, mas, doutor, eu não aguento, meu desejo é de voltar. Eu quero voltar a arriscar a seringueira, preservar a castanheira e as belezas da floresta. Eu quero, ao menos, sonhar com a minha cidade, distante só saudade, é tudo quanto me resta. É Senador Guiomar, minha cidade acriana, Rio Branco, tão bacana, meu estado de Rondônia, Rio Madeira, Rio Negro e Solimões, as grandes recordações que eu guardo da Amazônia. Eu sei que tem gente sorrindo só por estar me ouvindo, dizendo eu quero voltar. Ria, seu moço, zombes da minha fraqueza, tu és um inocente, tu não conheces as belezas das águas do rio-mar. É o rio Amazonas, o Tapajós, o Tocantins, cidade de Parintins e a lendária Santarém. Eu quero voltar a rever Manicoré e o Círio de Nazaré, na cidade de Belém, Manaus, Zona Franca, Praia da Ponta Negra, Encontro das Águas, Vitória Régia, Teatro Amazonas, na época, Estádio Rivaldo Lima, Nacional Futebol Clube e quantas belezas mil! Amazônia que além das mulheres lindas demais, ainda existe o verde, o ouro, o petróleo, florestas, flores e flores. É lá que estão as cores da bandeira do Brasil. Ai, rapaz. Caramba, aí o povo levantou. E Patativa? Aí nessa hora se levantou-se dos assentos, tanta da gente ilustre, Patativa. Todo o Amazônia. Ah, rapaz. A Patativa da Assaré foi um dos primeiros que me deu um abraço. Ele disse: acriano, você não representa só sua quinari, nem só o seu Acre, não. Você representa toda a Amazônia com um verso desse. Rapaz, aí assentou... Você escreveu quantos livros, quantas poesias? Livro de cordel, eu editei mais de 100 títulos de livro de cordel. São aqueles livretos pequenos, né? De poesia que nem tem... Você vendia no centro de Rio Branco? Eu vendia, mas eu demorei pouco, eu sou acriano sim, mas eu tive pouca... Na minha juventude, que era a época de eu expandi esse meu trabalho aqui no Acre. Eu me empreguei numa firma que eu era operador de máquinas pesadas. Essa firma me exportou lá para São Paulo. De lá eu fui para Rio de Janeiro, Manaus, Belém do Pará. Eu conheço esses lugares quase que todos.
E eles te conhecem também? O Acre te conhece, Manuel Lourenço? Rapaz, está escrito na Bíblia, o santo de casa, né? Não conhece. Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, no meio da sua parentela. Está na Bíblia isso, mas eu me sinto muito feliz que eu chego, rapaz, se eu quisesse fazer isso, lá no Quinari, por exemplo, todo o pessoal que tem a cabeça pintada com a tinta que eu pintei o meu cabelo, eu entro numa rua qualquer, se eu entendesse de fazer isso, eu vou almoçar hoje, eu jantar nessa rua, amanhã, né, até a última casa, que tem gente da cabeça pintada com a tinta branca que eu pintei a minha cabeça. No outro dia, se eu quisesse ir para outra rua, rapaz, depois, Lourenço, que almoçar, tu senta aí no sofá ou na cadeira de embalo, vamos olhar a televisão. Isso lá no Quinari, agora aqui em Rio Branco também. Não, tá bom. E você outro dia frequentou a internet porque você declamou uma poesia que para essa época agora tá assim, super em época, né, de falar dela. Foi campanha eleitoral. Que é aquela do candidato. Aconteceu mesmo, alguém te chamou para sair candidato alguma vez lá no Quinari? Ou aqui em Rio Branco? Olha, devido ao nome que eu tenho, eu admiro você, Vossa Insolência, que eu sou quase analfabeto, né? Você tem tanto nome na imprensa, fui humorista lá no programa do Tom Cavalcante, que eu assisti muitas vezes, você fazendo gol lá com o nome de Mensalão, eu vi tudo isso. Bem, agora, devido ao nome que eu tenho na vida artística, eu já recebi convite até para ser candidato a deputado, mas eu não gosto de política, não. É bom para escrever, mas para estar lá dentro... Para estar lá no meio, eu não quero estar, não. É escuro, né? Graças a Deus eu venci a época de votar, eu voto se eu quiser. E de onde veio aquela inspiração da vida ali, né, claro, né? Rapaz, vou lhe contar, vou dar só a pista, mas não vou dizer o nome. Sabe? Ok. Eu conheci uma pessoa que saía candidata a governador montado num jumento, sabe? Edivaldo Guedes. Fala baixo, o jovem. Morreu, era candidato, era pré-candidato a governador. Eu tinha acertado com ele, que ele ia montado naquele jumento dele, descer ali da Casa Zec, pegar e subir a escadaria do palácio, sabe? Montado no jumento dele, né? Que era o Cafuringa. Rapaz, tu lembra até do nome dele? Eu lembro, eu carreguei, eu fui uma matéria com ele lá na Cafua, uma vez, eu disse, jovem, tu vai sentar no jumento assim, que nem Maria levando o neném para entrar. Aí ele disse, isso eu não faço, não. Mas ele era muito engraçado. E ele era um personagem para isso, né? E toda eleição ele perdia, mas ele ganhou uma. Ele foi um vereador tampão na época que Calúnia foi prefeito. Foi vereador junto com o doutor Yolanda, com, acho que era Aldecino Coriolano Ferraz, Miriam Pascoal, aquela turma, em Rio Branco. Eu lembro, eu fiz essa poesia aí que você gravou uma certa vez no pendrive. Eu fiz essa poesia em homenagem a ele, mas eu não citei o nome dele. Agora, falar em Edivaldo Guedes, eu tomei conta de uma propriedade dele por muitos anos lá na Transacriana, quilômetro 77 da Transacriana. Eu fui um chefe daquele lugar. Capataz do jovem. O chefão geral lá. Agora, o que eu admirava do Edivaldo Guedes, que eu vi ele falando isso uma vez num comício. Eu não ia aos comícios dele, não. Eu ficava sempre lá na propriedade, lá na Transacriana. Aí, propriedade dele, que não era minha. Aí eu achei engraçado, eu vi uma frase que ele foi a primeira pessoa que eu vi aqui no Acre, ele não era acriano, ele era da Paraíba. A primeira pessoa que eu vi aqui no Acre, pessoalmente, falar a palavra viaduto. Aí eu conheço viaduto, que eu andei o Brasil quase que todo, eu conheço muita coisa. Mas aqui no Acre eu vi o Edivaldo Guedes falando assim, se eu for eleito, olha só, eu nunca vi um viaduto aqui nesse lugar, mas eu farei se eu for eleito. Aqui não tem viaduto, mas viado adulto tem demais. E ele não alisava, não. Naquele tempo os comícios eram mais engraçados. Né? Havia comícios, hoje nem tem mais, né? Os comícios eram maravilhosos para fazer poesia, né? Para fazer tudo com tema marmota, né? O Acre tinha essa tradição, tinha umas pessoas que ficaram conhecidas, né? Tu ainda frequentaste os comícios da Biricada, por exemplo, os Birico? Eu lembro um pouco, Birico era o que mexia com carne, né? Isso, eram umas famílias uma família, ainda estão por aí os Biricos, né? Sempre foram assessoria de candidato, né? E eles iam para os comícios para brigar, para arrastar, a mulher amarrava a saia nas outras e saía no pau, nos comícios, né? Tem umas coisas bacanas. Aí, a história do Edivaldo te inspirou a fazer aquela, apareça, quem foi o caba da peste
né? Você Que gravaria? me botou na cabeça que eu Pode- tinha que ser candidato. Pode declamar isso, mas não vou citar o nome dele. Que... Tá, não. Eu já falei o nome dele anterior. Mas diga só, faça só a declamação da poesia. Quer a espingarda para ficar mais tranquilo? Você é meu assessor de Assessor, com a teatro. espingarda tu fica mais homem. Ah, cara, eu não vou estar sentindo, não, porque tu vai até eu não acabar a gravação. fico. Me apareça, quem pôs na minha cabeça para eu ser candidato. Eu peguei corda, eu estou no sufoco, pobre, liso, leso e louco, sem ter mais nenhum sapato. Cadê aquele sujeito que disse que eu levo jeito de parlamentar do povo? Por causa dele eu já me encontro lascado, vivendo mais apertado de que um pinto no ovo. Eu peguei tudo que eu tinha, gato, cachorro, jumento e galinha, e vendi para ser político. Massacrei, fui massacrado, critiquei, fui criticado, e hoje eu sou tema do crítico. Mesmo por trás das cortinas, eu ajudei gente quietina levar pão da minha mesa. Eu gastei tinta, pintei meu nome no muro, sem pensar que o meu futuro era esse mar de tristeza. E agora, quem vai pagar minhas contas? Quem é que segura as pontas do que eu devo na praça? Eu era feio, mas feio eu fiquei na foto. Tudo por causa do voto que eu esperei dessa raça. Eu devo na oficina, no posto de gasolina, no açougue e no supermercado. A cabeça ficou careca, só me resta uma cueca, porque eu comprei fiado. Meus cabos eleitorais foram todos desleais, trabalharam contra mim. Eu fiz de tudo em favor dessa patota e hoje, com a minha derrota, ainda me chamam de ruim. Pegaram meus panfletinhos, até mesmo meus santinhos, levaram para o sanitário, limparam coisa que a gente nem interessa, e para encurtar a conversa, ainda me chamam de otário. Daqui para frente eu vos digo, quem quiser ser um amigo dessa humilde criatura, não fale em candidatura e nem me traga incentivo. Hoje, se eu quero estar vivo, com a esperança já morta, estou cuidando de uma horta. Passei a vender verdura. Foi bem em que ano isso? Nos tempos. Bom, Edivaldo Guedes morreu nos anos 2000, mas Ele morreu em 2010, era Zé Peão dele. Ele morreu no dia 4 de abril de 2010. Qual é o teu cordel mais conhecido? Esse ficou bastante conhecido ultimamente, né? Mas ele já. Eu não editei ele em livrinho, não. Tá, nunca publicou. Eu editei, não sei se eu gravei em CD, eu não tenho lembrança. Depois que a Covid quase me matou, eu fiquei esquecido. Eu tenho muita coisa declamada em CD também, mas eu nem lembro se eu gravei de em antes CD. da Covid. Esse aí tu não lembra nem que gravou esse, mas tá gravado agora, né? Agora tá gravado. Tá gravado. Aqui não apaga mais, né? Na internet ele não apaga mais, né? E, Lourenço, qual é a outra, assim, que você gosta muito ou que alguém te pede muito? Porque tem um público muito específico, né? O Cordel no Acre, tem umas pessoas que gostam mais. São mais os mais antigos ou já tem uma juventude que também aprecia esse tipo de arte? O pessoal jovem, que me desculpem e que me perdoem, nós estamos todos oriundos de famílias nordestinas, que foram nordestinos, que deram sequência ao Acre, hoje ser Brasil, né? E eu tenho origem de pessoas lá de Baturité do Ceará, meus avós vieram lá de Baturité do Ceará para cá, na época que o Plácio de Castro estava garimpando nordestino para vir para o Acre, para ficar rico. Segundo quando o último meu avô morreu, eram dois, todos do Nordeste, eu ouvi ele contando que veio para cá para ficar rico, juntar dinheiro com cambito, navio cheio de arma e munição. Aí alguém coitado do nordestino perguntava lá para a tripulação do navio: que esse tanto de arma? Isso é para matar onça, só vai ser distribuído para vocês lá no Seringal, para vocês matar caça, coisa nenhuma. Era para matar os coitados dos bolivianos. Então eu tenho essa origem. Essa história da Revolução Acreana, a história do Plácido especialmente, né? Ela é muito controversa, né? Meus avós, eu com 7, 8 anos, mas me lembro, meus avós chorando de saudade do Nordeste.
Na época nem avião existia, que a Revolução Nossa aqui acabou-se em 1903, e o primeiro avião que inventou foi Santos Dumont, e ele voou pela primeira vez em 1906, lá na França, num lugar chamado Bagatelle, na França. E aí, quando o avião primeiro chegou aqui no Acre, o primeiro avião que voou aqui no Acre, eu já era nascido. Eu me lembro que meu pai chegou correndo uma É da vez. FAB, DC-3, DC-10, né? Era mais ou menos isso. Eu me lembro que a primeira vez, eu, O menininho, aeroporto era lá no Aeroporto Velho, por isso que aquele bairro tem o nome de tem o nome Aeroporto de Velho, Aeroporto muita Velho. gente não sabe. ali onde é aquela delegacia, na bifurcação ali do aeroporto que vai para Sobral, ali era o início da pista, daquela delegacia, passava por cima do Sarapim da Silva Salgado, ali o avião... E era igual aqueles Santos Dumont do Rio, né? Na beira d'água ali, Na beira terminava d'água. na beira d'água do Isso Rio Acre, mesmo, né? era. A pista ali onde é o Lídia Rames. Pois É um bem, centro de cultura hoje. Aí, o seu Antônio Clemente, eu reeditei mais de 100 livrinhos de cordel. Meus livrinhos de cordel foram mais editados. Uma época eu me dediquei só a isso, quando eu não exercia bem a atividade de operador de máquinas pesadas. Teve uma época que eu vivia só disso aí. Eu tocava uma sanfona, moço, de parar o trânsito, parei de tocar sanfona, que eu fui vítima de um acidente, quebrei esse braço, o braço esquerdo de puxar o fole. Eu ia para as feiras em Belém do Pará. Rapaz, eu conheço uns 40 ou mais municípios paraenses, através de eu estar nas feiras ali, vendendo livrinho de cordel e tocando sanfona. Eu me lembro eu morei, arrumei uma namorada que eu arrumei lá no museu Emílio Goeldi, na época eu era jovem, arrumava namorada, arrumei uma namorada lá no museu Emílio Goeldi em Belém. Aí eu perguntei de onde tu és, ela disse, sou lá de Capanema. Aí eu tinha lido esse nome Capanema aqui no Acre, num saco de cimento. Cimento com o nome, sei lá o que, ele tinha um nome fabricado em Capanema, no Pará. Fui para a rodoviária de Belém. Primeiro ano que eu vi com o nome de Capanema, eu não sabia nem para que rumo ficava, fui parar lá. Tinha o endereço da namorada. Atrás de rabo de saia. Rapaz, quase eu não volto. Ô, lugar legal de se viver. Você amigou por lá? Não, Mas chegou embeiçado já. eu vim me embora de lá porque era pequeno demais para me expandir meus livrinhos. De lá eu conheci uma cidade mais na frente com o nome de Bragança Paraense, exportava aqui para o Acre na época 2 grandes produtos de grande aceitação comercial aqui no Acre. Chegava aqui de navio. Era a farinha. E a bolacha Papaguara, não? Papaguara também existe lá, Papaguara, mas Papaguara não é feito em de Brasil. Ananindeua, eu acho que é outro nome. Ananindeua dá 30 quilômetros de Belém, no rumo Ela vinha naquelas latas de querosene. É. A mesma lata que vinha o querosene, vinha a bolacha Papaguara. Aí, o certo é que o Capanema era muito pequenininho para mim me expandir com meus livrinhos, sabe? Ainda fui até mais na frente, numa cidade chamada Bragança. A Bragança que exportava para cá o tabaco que nossos avós fumavam, tabacão e farinha. A farinha mais tradicional da Amazônia não é paraense, ela é acriana. Me diz o nome dela. Me diz o nome dela. Não faço ideia. Não faço ideia. A farinha mais famosa do Brasil é a acriana, sabe? É lá de Cruzeiro. É de Cruzeiro? Não é aquela do Areni lá do Manaus também, que é muito conhecida? Boa também, né? Mas os cruzeirenses dá de 10-0. Agora, eu até estou com essa desconfiança de que o pessoal lá do Mangará, o povo lá de Manso Lima, faz melhor. Não faz igual, né? Paracá também tem uma boa farinha, né? Copiaram. Mas assim, o que é bom, nego, é bom copiar o que é bom, né? Exatamente. E a farinha de Cruzeiro do Sul foi copiada, mas todo mundo está fazendo bem feito. Rodrigues Alves faz a melhor de todas, mas eu não vou ficar brigando por causa disso, né? Só para dizer que a minha terra é o lugar que faz a melhor farinha. É importante ser acriana, né? Não, o fato é que a farinha de lá é tão boa que agora estão até cheirando. Não é não? Ele disse, qual é o outro cordel conhecidíssimo teu? Que o outro chega no canto, o cabo diz, rapaz, diga aquele. Rapaz, foi me buscar, mas eu fiz um livro aí uma certa vez, ainda agora no início, essa nós não gravamos ainda não. Eu fiz um livro com o nome de O Chifre de Cada Um de Acordo com a Profissão. E o chifre tem um apelo assim, porque já dá uma piada, né? O cordel remete mais a uma tristeza no final, ou é feito propositadamente para fazer os outros rirem?
É uma grande margem, você que já foi humorista lá da Record de São Paulo, né? Mas o cordel é uma grande margem para a gente procurar fazer as pessoas sorrir. Eu já escrevi livrinho triste. Mas emociona muito também. Já Né? escrevi livrinho triste de fazer arrancar lágrimas. Mas aí eu tenho que me concentrar sozinho, me inspirar às madrugadas para fazer isso. Mas o livro que faz sorrir, eu fiz que eu fui vítima de um problema aí que não é todo boi que tem, sabe? E eu tinha. Você foi sorteado, foi contemplado, foi contemplado. Rapaz, eu tive muita força para não me tornar um assassino na época. Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, sabe? Ah, então não vale mais, prescreveu. Aí, prescreveu. Prescreveu, Manel. Diz aí o negócio da diferença. Aí eu falava assim, ó, devido sempre eu existia, antes de ser operador de máquinas, eu exercia atividade de seringueiro. Por sinal, uma pessoa que faleceu há pouco tempo aqui no Acre, que era também jornalista, ele é admirador, Mauro Modesto, admirador demais das minhas poesias, não me chamava de Manuel Lourenço. Ei, poeta seringueiro, assume esse microfone, aí eu arrastava. Então, eu tenho esse livrinho que eu editei com esse nome, O Chifre de Cada Um de Acordo com a Profissão. Fiz muito sucesso em São Paulo, porque lá me deparei com outro escritor de cordel que era mineiro, e nós escrevemos nós dois. Então o livrinho não é somente meu. Ele fazia uma poesia, eu fazia outra, eu fazia três. Os dois contemplados. O certo é que o livrinho é de nós dois. O nome dele é Nhovaldo. Rivaldo José da Cruz e Manuel Lourenço escreveu esse livro. Aí inicia mais ou menos assim. Se caso o chifre nascesse, até que era engraçado. O chifre do funileiro andava sempre lixado, enquanto o sorveteiro tinha o chifre gelado. Agora um chifre também gelado. Agora um chifre também gelado, mais duas pontas batutas, era do picolézeiro. Um chifre a sabor de frutas, um chifre adocicado e preferido das putas. Agora forte como o do colono, igual a ele ninguém tinha, para carregar nas pontas feijão, arroz e farinha, e ainda por cima de tudo um garajal de galinha. Já o chifre de um mecânico era melado de graxa, do padeiro se via o pão, biscoito, bolacha. Só o pobre seringueiro tinha um chifre de borracha. Aí falava, o chifre daqueles caras que faz o jogo do bicho, seu chifre agarrava igual a carrapicho, e o chifre do gari servia para juntar lixo. No hospital era lindo ver o chifre de um doutor, o aluno contemplava o chifre do professor, as fãs enchiam de beijo o chifre de um cantor. Cabeça de aviador era repleta de galho, chifrudo eram os viciados em dominó e baralho, e o chifre do verdureiro fedia cebola e alho. Tem uma homenagem ao pessoal do Quinaria aí, não, né? Não, aí na hora do dominó, eu pensei naquelas mesas ali, na frente do Chico Paulo. Chico Paulo não, do Milton, né? Milton da na frente da casa do faleceu. O filho dele é vice-prefeito, né? Do Chico Taveira, perto da prefeitura. Conheceu o Chico Taveira, viu? Mas, rapaz, muito. Primeira pessoa que me aplicou injeção foi ele. Chico Taveira, o Lopicínio. Lopicínio era o cabo da Força Hidráulica e Motriz do Quinari, pai de um monte de gente lá. Ele gostava de fazer política, e falava alto, e dizia umas coisas. Chico da Luz. Chico da Luz saiu candidato a vereador, bem 18 vezes. Era ele e o Adalto Pacífico. Adalto foi. E teve outro menino lá que andava com eles, que foi, acho que era o Rodinês, que saiu várias vezes, mas uma vez ele ganhou. Assim, não, o Rodinei foi eleito umas 3 vezes vereador. E eu era um chefe geral dos movimentos parados lá da Assembleia Legislativa, Rodinei. Chefe geral dos movimentos parados. O pessoal do Quinari todo é muito envolvido em política, né? Todo mundo é muito tradicional ali, né? Todo mundo, o Quinari é um pessoal, uma nação também, pequenininha, colada em Rio Branco. Quem não for de lá é estrangeiro. O Clemer, e por tradição, qualquer pessoa lá do Quinari é parente de nordestino. Milton era um deles, que era cearense. Meu irmãozinho, faleceu há pouco. João de Holanda, foi prefeito. Foi vice. Ele foi vice-prefeito do Lorival. Lorival Marques. Lorival. Lorival é o homem que botou aquele cemitério com o nome de Brigadeiro Eduardo Gomes, é isso?
Não é ali por Não, trás não é cemitério, é uma escola que tem ali com esse nome. Mas tem um cemitério ali também tem o mesmo nome. Parece que tem o mesmo nome. Assim. É onde moram os amigos da gente ali por perto. Ali, Milton morava naquelas beiras ali. Bom, nós estamos falando de Senador Guiomar, o município do Quinari, colado em Rio Branco. É a nossa Manhattan. Manhattan, ali o lugar. Hoje é muito cheio de fazendas, né? Um município bastante. Já foi muito próspero, né? Se não cuidar, acaba. Porque tem. Né, assim, tem sido bem difícil para o Quinari, né? Agora me permita falar do Quinari rimando, pode não, né? Pode mesmo. Se você não falar, falo eu, que eu sou sendo cidadão de lá. Numa casinha pobre, mas muito pobre, daquelas que a gente cobre de palha ou de sapé. Ali morava, bem distante de vizinho, um casal bem pobrezinho, a dona Antônia e o seu José. Dona Antônia era minha mãe, o seu José, meu pai. Colocação de seringa, numa mata de restinga, como igual eu nunca vi. Tudo era triste, sem ninguém morar por perto. E aquele lugar deserto se chamava Quinari. Aconteceu na década de 40, pouco antes de 50, o mês eu nem lembro mais, e o casal de quem falo para você, mais tarde chegaram a ser os meus tão queridos pais. Fui ouvindo esturros, parece mentira, mas foi verdade. Fui ouvindo esturros da grande onça pintada e o cantar da passarada que não cessava um segundo numa tardinha de um dia 11 de agosto, antes do sol ter se posto, o Deus me fez vir ao mundo. As minhas primeiras lágrimas rolaram naquele terreno, só que eu ainda era pequeno, da sorte nada eu sabia, que eu dali saía um dia de destaque, ser conhecido do Acre com o dom da poesia. Ali eu cresci, logo aprendi a fazer verso, alguns com muito sucesso, nos meus livros de cordel. E o conterrâneo que quiser me ver contente, coloque sempre em minha frente tinta, caneta e papel. E o Quinari, colocação esquisita, cresceu, foi vila e bonita, e hoje é uma cidade. É Senador Guiomar, das paisagens verdejantes, e quando eu me encontro distante, sinto bastante saudade. Quando as minhas pernas não aguentam mais o esqueleto, e a minha caneta não escrever mais folheto, e o meu teatro, em vez do riso chorar, eu estou sem vida, minha alma pede conforto, mas leve eu depois de morto. Para Senador Guiomar. Muito bonita essa poesia. O povo conhece. Quem deveria saber de você, quem deveria saber da cultura, da arte dos quinarienses, te reconhece, Manuel Lourenço. Aqui em Rio Branco, lá no Quinari e de maneira geral no Acre, te fizeram justiça, alguém te homenageou, alguém te deu uma alegria grande para dizer assim, puxa vida, esse camarada aqui é um orgulho da nossa sociedade. Terrinha, né? Agora, eu vou lhe contar, tem aquela história que nós falamos lá no início, da história da Bíblia, que o santo de casa não obra milagre. Eu também sou desenhista, sou pintor, letrista, eu faço paisagem na parede, parece quase com os desenhos de Hélio Melo. Por sinal, eu fui aluno de Hélio Melo em desenho. Uma época, em campanha eleitoral, um candidato a algo, não vou dizer o nome, nem para que ele era candidato lá no Quinari, era sabedor que eu era pintor de letras, e pintor arregaçado mesmo para pintar letra e paisagens. Aí um candidato pegou um carro lá no Quinari, eu morava no ramal Oco do Mundo, que se ramar na estrada que vai para Porto Velho, eu tinha uma colônia para lá. Sabe? O candidato era sabedor que eu morava para lá, pois foi lá me buscar de carro. Eu tinha umas galinhas, o bicho de comida que eu tinha nas galinhas e um cachorro. Aí o candidato comeu, deixou só o cachorro? Não, aí eu falei para um vizinho lá, pai, eu só pensando que eu viria ganhar uns dinheiro lá no Quinari pintando muro. Naquela época era permitido pintar o muro, hoje não é permitido mais, né? Pintar o muro com o nome do candidato, né? Rapaz, esse candidato me trouxe lá para o Quinari, ainda bem que me deixou lá num lugar de destaque para dormir e para comer, sabe? Bem, aí
as minhas galinhas, eu autorizei um vizinho lá, vai lá de noite lá em casa, no meu barraco, sempre morando só. Eu fui vítima daqueles problemas que dá no gado, aí eu fiquei escaldado com o negócio de família, moro mais é só. Aí eu falei para um vizinho, vai lá no meu barraco de noite, eu tinha umas 30 cabeças de galinha, pega todas aquelas galinhas lá e traz para o teu terreiro, e o cachorro tu traz puxado numa cordinha, e fica com ele aí, e eu vou passar acho que um mês a mais no Quinari pintando muro lá com o nome de candidato. Rapaz, eu pintei 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias, eu comecei a imprensar o candidato e o assessor dele, não vou dizer o nome. Bem, mano. Rapaz, fala Diga o nome do cara, porque, porra, aí, não, ele é bom que se ele estiver vivo ainda, pra ele saber que tá lhe devendo ainda. Ele vai Eu ficar acho que essa história termina aí, né? Aí, não. Ficou lhe devendo. Aí, claro que sim, rapaz, eu queria um dinheiro lá, eu queria tomar uma dosinha de cachaça, que todo pintor sempre toma uma dosinha. Para espalhar o sangue, né? Eu queria tomar uma dosinha não de coalhar. pinga. Quando eu imprensava, rapaz, é com fulano, eu não. Eu imprensava o fulano, ele tinha vários, aquele xeleléu que aparece. cabo eleitoral. O Né? sirimbabo que fica Aí, rapaz, o resultado é que com uns 8 dias que eu estava pintando muro, eu fui embora a pé, lá para o entrocamento que abre galho para Porto Velho, para Boca do Acre. Às 4 da Ali eu peguei uma carona de uma pessoa que vinha vender leite. E lá da região que eu morava, que eu tinha colônia, tinha uma pessoa que tinha um gadinho pouco, as vacas leiteiras, vinha vender leite em Rio Branco e me conhecia. Eu fiquei lá no cruzamento, esperando esse leiteiro voltar para casa. Fui para casa de carona, não me deram nem o dinheiro de eu pagar a passagem. Para ir me buscar, foram me buscar lá, quilômetro 22 do ramo oco do mundo. Para ir me deixar, não foram. Eu fui embora fugido deles, por sinal. Desatei meus quase nada lá de... porque era candidato de campanha de prefeito também, de município? Assim, municipais, né? Era. Tu não quer dizer o nome desse cabra, não? Não, deixa pra lá, que eu sou muito cheio de amizade lá e eu vou ferir mas os amigos todo mundo e conhece parentes. Cabra Sem Vergonha. A gente fica botando pano, mas todo mundo sabe quem presta e quem não presta. Sabe mais quem não presta do que quem presta. Exatamente. O povo sabe, né? O povo sabe. Me diz só a época que eu fiquei curioso, porque eu sou repórter. Eu não gosto de fofoca. Conta logo. A época? Rapaz, você disse a época, cai certinho, né? Eu tô tentando isso. Eu dou uma arapuca pra pegar a verdade. Cai certinho na enfermidade, não vou Esses dizer cabras não. assim a gente tem que mostrar, porque senão eles vão enganar outros a vida inteira, Engana né? outros Eu conheço uns que vieram enganando as pessoas do interior. E chegar em Rio Branco e sair pra frente, até bater lá longe, né? E assim, Brasil. Depois que enganam todo mundo, aí a justiça vem e eles morrem, velhos, pobres e sem respeito de ninguém, né? Mas tem os bons, mas tem os que são ruins, marcam mais, né? Impressionante. Manuel, obrigado por ter vindo aqui. Eu queria que tu terminasse o programa dizendo alguma coisa, né? Senão eu faço uma poesia pro cara que não te pagou o muro. Você que foi candidato e ao Manuel Lourenço enganou, né? E aí terminasse. Deixou o pobre sem galinha, sem cachorro. O pobre tá até hoje duro, porque você enganou o coitado, chamando para pintar muro. Não é? Matou a charada, valeu. Deus lhe abençoe. Sim, mas antes de encerrar, você falou que me levaria para o Teatro Aero Melo. Eu gostaria de saber, porque lá são espaços, né? Que o Midori Kimpara pegou esse tempo aí, tá ajeitando as coisas. A tua esposa, né? é a gerente trabalha lá? Trabalha lá. Mas assim, não é por causa disso, é porque lá é um ótimo espaço. Para esse tipo de coisa. Ali é um lugar lindo, né? Pô, e aliás, tem o centro da cidade. Tá precisando, né? Tá precisando de arte aqui na cidade. Tá muito triste. Eu nunca vi um povo mais triste do que os atuais que estão mandando aqui. Eu, Clemer, apesar da tua esposa é a coordenadora lá do Teatro Aero Melo, eu lhe vi lá, fui convidado por Adalberto Queiroz, que ele gosta muito dos meus versinhos. Eu gosto de ir lá muito. Aí... É o lugar mais bonito. Eu fiz uma temporada de humor lá. Na época estava tão quebrado que eu tive que tirar do meu bolso para ajeitar umas cadeiras. Lá. Aí, não foi ninguém, graças a Deus, né? Eu fui um convidado de Adalberto Queiroz, que é o coordenador, é o presidente da Academia Acreana de Letras, né? Eu fui convidado naquele dia, eu lhe vi lá, mas você demorou bem pouquinho. Aí foi embora, você não viu a sequência. Era uma homenagem às mulheres. A Nilda Dantas estava lá. A Nilda Dantas, a Mazé e a Kellen. Rapaz. Esse negócio da Academia Acreana de Letras, geralmente eu vou, mas é muito.
corrido, né? Porque meu trabalho é outro, né? Hoje eu tenho outras atividades. Minha prioridade é a igreja, então quase não faço mais nada fora, né? Que trabalho Nem lindo. lá na igreja eu não faço quase nada para se ver fora, não dá. Eu fui um dos convidados, eu estava lá. Sabe? A Nilda Danta, rapaz. Ela fez uma homenagem Vou trazê-la aqui, se Deus quiser. Ela fez uma homenagem à dona Pituca, eu conheci, não sei se ela ainda é viva. Uma senhora muito antiga lá no 2º Distrito, que era a parenta do Omar Sabino de Paula, etc, etc. Eu só me lembrar da dona Pituca, que era uma moradora antiga ali do bairro do 15, eu conheci. A Nilda, aí uma outra Jorge Laquelle fez um trabalho de parceria com o Enilson Amorim. O Enilson é nosso colega jornalista, ele começou a fazer charges nos jornais, né? Rapaz, mas hoje ele é um escritor imortal, inovador. O desenho dele fala, canta e toca viola e toca tudo. Ele começou a usar as tecnologias de comunicação e foi sofisticando, né, a arte dele. Demais o trabalho. O Enilson é um grande guerreiro, vencedor. Eu gosto muito dele, foi meu amigão, meu parceirão. Lourenço, obrigado, que o Senhor te abençoe e guarde, tá bom? Você não quer terminar declamando uma poesia ou reclamando em poesia? Antônio Cleme, graças a Deus que pessoas do alto patamar da nossa sociedade me distinguem em algumas ocasiões. Uma cantora que eu conheci ela só de nome, com o nome de Nazaré Pereira, Chapuri. A criana nem dentro da cidade, era lá do Seringal, Iracema. Eu acho que ela morava em Paris quando gravou uma música. Ainda mora lá. É. Ainda mora em Paris, capital da França. Lançou ou foi um CD, ou um compacto, ou um LP, né? E ela gravou muitas coisas já. Ficou celebrizada aqui como uma criana, na década de 70, a criana que foi mais longe, né? Sim. Aí, Adalberto Queiroz, que é o presidente da Academia Acreana de Letras, é o empresário dela aqui em Rio Branco, aqui no Acre. Adalberto me convidou, Lourenço, eu vou receber a cantora Nazaré Pereira, conhece ela? Eu disse, conheço só de nome, mas nunca a vi. Eu disse, você vai escrever uma homenagem a ela e você vai ler para ela ouvir lá na minha casa. Rapaz, eu escrevi. Quando foi? E está com uns 2 meses isso. E eu escrevi, rapaz, arranquei lágrima da Nazaré Pereira. Mas não falando da Nazaré Pereira, eu vou ler algo mais triste, mas você já disse que ainda tem extensão na fita. Aqui a fita vai longe. Vai longe, né? Então... Mas abarque aí, tem quantos dias para terminar, começando hoje? Curtinho. Curtinho? É sobre uma mulher... Nós vamos botar até um fundo musical mais penoso, que é para esse negócio ficar pior ainda, para quem tiver com tendência a se enquadrar naquela sua poesia anterior, né, dos contemplados, vai chorar hoje. Uma mulher sem cabeça. É que no passado eu fui casado, há mais de 40 anos atrás eu fui casado, e só vim descobrir que a mulher não tinha cabeça depois que ela fugiu. Até aí eu não sabia. Foi essa que te fez, contemplou? Foi, Manel. Ela mesmo. Passou. Prescreveu. Você que já leu meus livros conhece minha identidade. Deve estar com saudade dos meus versos de piadas, em CD, disco e filmagem. Faço aqui uma homenagem para As Desencabeçadas. Uma quase sem cabeça de temperamento atrevido, da qual me tornei marido num certo tempo passado, gostava do meu poema, mas me encheu de um problema que é muito comum no gado, sabe? Vai, Manel, vai! É muito triste. Uma mulher sem cabeça, que seja esta ou aquela, você nunca vai ver ela nos braços de outro macho, por incrível que pareça. Mesmo que falte a cabeça, o que me importa é o de baixo. Mesmo não tendo a cabeça, nunca te deixa na mão. A palavra Ricardão para ela não tem sentido. Se chegar a passar fome, não deixa de honrar o nome do seu coitado marido. Uma mulher sem cabeça, se me tratar com respeito, por mais que tenha defeito, eu fico realizado. Trocar por mulher alguma, se Adão tem tido uma, nunca teria pecado. Sabe? Já vi uma sem cabeça, se lastimando da vida, para a qual lhe dei guarida, lhe dei abrigo e dei nome. Foi rosa do meu jardim. O que era para dar para mim, entregava para outro homem. Ai, Manel.
Uma mulher sem cabeça não tem ferimento interno, que vai de inverno a inverno, vai de janeiro a janeiro. Pobre marido e coitado, no documento é casado, na cama vive solteiro. Uma mulher sem cabeça, quando costura para fora, quase ninguém ignora, porque perdeu o juízo. Caso ela não te aceita, nunca levante suspeita, pois isso não é preciso. Uma mulher sem cabeça nunca chega para o marido, dizendo: eu quero um vestido, falta pão na nossa mesa, estou para morrer de fome, vou procurar outro homem me entregar a safadeza. Uma mulher sem cabeça não sabe o que é ciúme, nunca te pede um perfume, nem gana para maquiagem. Prefere uma bicicleta que exigir de um poeta carro novo na garagem. Uma mulher sem cabeça, se caso ela seja séria, quando lê essa matéria, não quer mais casar comigo. Vai contar para o mundo inteiro que o poeta seringueiro é seu maior inimigo. Uma mulher sem cabeça, se dependesse de mim, não me trataria assim, porque eu também sou gente. Não me importa de onde venha, eu só quero é que ela tenha um fungadinho bem quente. Uma mulher sem cabeça é uma figura rara, não cospe na tua cara, nem faz o que a minha fez. Pagou para me ver defunto, e sobre aquele assunto só uma vezinha por mês. Oi, essa você homenageou a Nazaré com essa? Foi, Manel? Não, da Nazaré é outra. Pô, eu tô pensando que a Nazaré ia entrar no meio desse negócio. Da Nazaré eu pensei que eu trouxe a cópia e não tenho decorado. Então, pronto, dá outra oportunidade. Deixa assim também, que é um gostinho de quero mais pro povo te conhecer. Quem quer te ver, faz o quê, Manuel? Vai aonde procurar por você? Como é que encontra? Você disse que foi uma luta para te achar. Ou é por ocasião das festas, ou das coisas da Academia Crena de Letras, ou é assim, no meio da rua. E nem celular eu tenho, mas aí o Adalberto Queiroz é uma forma, né, de me localizar. Ele já foi quase lá na minha casa, mas ele estava cheio de atoleiro. Mas tu mora no ramal do Cacau, não, né? Da Garapeira. Da estrada do Quinari. Quem vai para o Quinari, para cada curva de Tucumã, entra por ramal da Garapeira, só que eu não moro na via principal, que passa o ônibus, eu moro na Mas também não precisa dar o endereço aqui não, porque senão vai bater gente lá para levar você para os Píncaros da Glória, para a televisão de novo. E você vai ser personagem exclusivo aqui da República Independente do Acre. Obrigado. Alguém me contou que aquela lourinha do SBT queria ver eu, como é o nome dela? Eliana. Alguém me contou que, não sei se alguém deu abriu o jogo para ela lá no telefone, pela internet. Alguém me contou, a Eliana do SBT quer conversar. Eu vou te botar na fita com o Tom Cavalcante, que tá voltando para Record. Tá, né? Vou te botar, que é cearense também. Aí, no programa do Tom, tá por aí. Então, não sei como é que vai ser agora, mas ele tá voltando. Eu vou te botar numas fitas aí, tá? Beleza. Manel, Deus te abençoe. Prazer em te rever, tá bom? Amém. Eu tô terminando por aqui. Quem quiser conhecer mais do Manel, vá procurar por ele na estrada do Quinari. Até o próximo República do Acre.